fazer uma breve apresentação do professor Alexandre Leiras. Ele é engenheiro químico, formado pela UFRJ. Ele fez o seu mestrado na Universidade Federal de São Carlos e o doutorado aqui na UFRJ. Ele fez um estágio também de pós-doc no Instituto Superior Técnico de Lisboa, e hoje ele é professor titular da Escola de Química, né? Ele já foi o chefe de departamento dos processos orgânicos, do departamento de processos orgânicos, e coordenador do PRHT. Atualmente ele é diretor adjunto de Infraestrutura e Tecnologia de Informação da UFRJ, né? As suas áreas de atuação em engenharia química, com ênfase em petroquímica, atuando principalmente na parte de refino, caracterização, combustíveis e catálise heterogênea. Então, é um prazer ter o Alexandre aqui para finalizar esse nosso curso, que ele iniciou com... Nós iniciamos com toda a parte de conceito básico, passamos por preparação, caracterização, sistemas de bancada, a parte de avaliação de dados, e agora nós vamos finalizar com exemplos reais, né, de indústria. A ideia dessa escola esse ano foi dar uma base de fundamento para cursos futuros, né? Então, como nós tínhamos assim que realizar essa escola esse ano virtual, tiramos vantagem disso, que nós atingimos um público aí de todo o Brasil, e todo esse conteúdo dessa semana, ela vai ficar disponível para vocês, né? E vai servir aí como base para cursos assim de mais fundamento em outras áreas, ou seja, vocês vão ter a base para cursos assim mais complexos, e aceitamos sugestões de próximos cursos, tá? Então, Alexandre, obrigada novamente por ter aceito participar da escola, e a sala é sua. Obrigado, Dora, pelo convite. Obrigado à diretoria da SBCAT, muito honrado com esse convite e com essa participação. Tá? E vou disponibilizar aqui a apresentação. Bom, como a Dora falou, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações da catálise, e uma das áreas que eu atuo e que eu estudei na minha formação foi o refino de petróleo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da catálise, dos catalisadores no refino de petróleo, e para a gente fazer ter uma sequência um pouco lógica do que a gente está vendo, a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia da indústria do petróleo, depois a gente vai conceituar, né, as características e definições acerca do petróleo, porque isso impacta no refino que a gente vai fazer no petróleo, nos processamentos, tá? Vou falar especificamente das unidades e dos esquemas de refino, na qual a gente tem os processos catalíticos, nos quais os processos catalíticos estão inseridos, e vamos ver especificamente quais os processos catalíticos mais usuais dentro do refino de petróleo. Não vou falar os mais importantes, mas o que a gente mais encontra no refino. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia da indústria do petróleo. O que vem a ser essa nossa indústria do petróleo? Né? Então, a indústria do petróleo ela começa quando a gente tem a nossa exploração, né? Ou seja, quando a gente vai buscar onde tem ocorrência do petróleo, né? Então, a exploração é a etapa na qual a gente descobre os novos campos. Além de descobrir os novos campos, a gente estuda as características e propriedades desses reservatórios com o intuito de definir seu potencial comercial. Tá? No intuito de definir o quanto que a gente pode retirar de petróleo desse reservatório, desse campo, e quais as técnicas necessárias
que a gente precisa colocar para fazer a extração desse petróleo. E aí a gente tem a segunda etapa da indústria do petróleo, que é a parte na qual a gente vai fazer a produção. Significa, nessa etapa, que a gente vai colocar todo o nosso sistema necessário para fazer a produção do petróleo. Então, a gente vai construir os poços, vai ver qual é a melhor instalação, qual é a forma que a gente vai fazer para elevar os petróleos, né, os fluidos do seu reservatório até a sua superfície, onde nessa superfície a gente tem o nosso sistema básico de produção. O que esse sistema de produção vai fazer? Vai pegar os fluidos, o que sai lá do reservatório é um fluido multifásico, uma água que a gente chama de água de formação, água ocanata, o óleo e gás natural que está disperso nesse óleo ou até mesmo de uma forma livre. Quando chegar no sistema de produção, eu vou separar essas três correntes. A corrente de gás é aquela que a gente vai tratar e condicionar na plataforma, no meu sistema de produção, e vai encaminhar para o PGN. Nessa PGN, basicamente, a gente vai retirar hidrocarbonetos condensáveis, gerando o hidrocarboneto, gerando gás natural residual ou gás natural processado, que é aquele que a gente envia para as residências, para as indústrias, e aquele que a gente vai distribuir para os postos de abastecimento de veículos automotivos. E o petróleo ou o óleo cru, depois de separado e tratado, a gente vai transportar e levar até a refinaria. Então, a partir desse óleo cru é onde a gente obtém a produção dos derivados. A água que a gente também separa, a gente trata e faz o descarte dela ou faz uma reinjeção. Depende de qual como é que se diz, a finalidade nesse sistema de produção com essa água. Porque é bom sempre chamar a atenção de que a água que a gente reinjeta no reservatório tem uma especificação diferente da água que a gente descarta. Então, dependendo da plataforma do meu sistema de produção, a gente trata a água ou para descartar ou para reinjetar. Ok? Então, essa é a nossa estrutura da indústria do petróleo, que está calcada em atividades que a gente chama de downstream, são aquelas exploração e produção, e as atividades downstream, aquela que a gente tem de processamento e distribuição dos derivados. E é no processamento e no refino que estão colocados os diversos processos e onde nós temos a aplicação dos catalisadores, basicamente nas nossas refinarias. Então, esse processamento e refino é onde eu pego a mistura de hidrocarbonetos presente no petróleo e eu vou fazer o seu processamento para gerar os diversos derivados. Ok? Bom, qual a importância do petróleo ainda hoje? Né? Vocês devem ter visto catalisadores para diversas outras aplicações, mas a gente ainda tem uma importância muito grande do petróleo. Por quê? Porque a gente tem aí tanto o óleo quanto o gás natural participando da matriz energética numa ordem de mais de 45% de todas as fontes primárias de energia. Então, ainda temos aí uma necessidade muito grande desses combustíveis, que a gente chama combustíveis fósseis, onde a catálise ela acaba atuando de forma a minimizar custos e aumentar a seletividade e produtividade de alguns derivados. Ok? Bom, uma vez que a gente já conceitua a nossa cadeia da indústria do petróleo, né? Ou seja, quais são as etapas que envolvem a indústria do petróleo, vamos falar um pouquinho do petróleo em si. Por quê? Porque o conhecimento desse petróleo é que vai influenciar em qual esquema de refino, igual unidade de refino a gente precisa ter para tratar esse determinado petróleo. Então, falando um pouquinho de petróleo, é sempre bom a gente esclarecer de uma vez por todas o que é petróleo, embora a gente tenha sempre aquele conceito de petróleo enraizado no nosso conhecimento e que muitas vezes não é o mais correto, né? Quando a gente entra no Google, entra em qualquer dicionário e vai buscar o que é o petróleo, a gente encontra geralmente essa definição. Petróleo é uma palavra que vem do latim petra e oleum, né? Ou seja, a junção de duas palavras latinas, fazendo uma analogia ao óleo leve que brotava nas pedras.
né? E geralmente é definido como uma substância oleosa menos densa que a água, com cheiro característico, inflamável, de cor variando entre o negro e o castanho escuro. Então, é a definição mais comum que a gente encontra. Mas essa não é uma definição correta. Essa é uma definição um pouco errada, porque o petróleo ele é definido através de uma STM, né? A STM nada mais é do que uma norma desenvolvida pela Associação Americana de Testes e Métodos Padrões, e Metodologias Padrões, né? E ela define que o petróleo é uma mistura de ocorrência natural, que vai consistir predominantemente de hidrocarbonetos e derivados orgânicos, sulfurados, nitrogenados, oxigenados e tendo ainda outros elementos. Então, ele não diz se o petróleo é líquido, ele não diz se o petróleo é gasoso. Então, a gente dizer que o gás natural é petróleo é correto. Por quê? Porque ele é uma mistura de ocorrência natural, consistindo predominantemente de hidrocarbonetos e derivados orgânicos sulfurados. Ok? Essa é a composição clássica do gás natural. Então, o gás natural é petróleo. Então, no fundo, o petróleo, no seu estado natural, né, em condições de superfície, o que significa condições de superfície? Temperatura ambiente e pressão atmosférica, ele vai ser uma fase que é predominantemente líquida e que tem gases e sólidos dispersos nessa fase. Ok? Então, esta é a definição mais correta do nosso petróleo. E quando a gente fala que é uma fase predominantemente líquida, composta de hidrocarbonetos, é bom a gente sempre lembrar lá da química orgânica básica, onde a gente sabe que o hidrogênio ele tem uma valência 1 e o carbono valência 4, e isso faz com que eu tenha ligações simples com o hidrogênio, mas diferentes possibilidades de ligações entre os átomos de carbono. Isso vai gerar, né, possibilidades diferentes de moléculas de hidrocarbonetos. Então, eu tenho diferentes moléculas com diferentes formas e diferentes tamanhos. Isso tudo faz parte lá da composição do petróleo. Isso tudo impacta no que fazer com esse petróleo e qual é o tipo de processamento que a gente vai fazer no petróleo para decidir quais tipos de derivados podemos obter. Tá? Então, entre esses diversos compostos, a gente classifica os hidrocarbonetos em saturados e não saturados. Né? Saturados, aqueles de ligação simples carbono-carbono, e os não saturados, todos aqueles que não têm ligação simples. Ok? Entre os saturados, a gente sempre destaca parafinas, isoparafinas e naftênicos. Por que isso? Porque esse conhecimento dessa composição, novamente, é importante porque vai impactar no que eu vou fazer com esse petróleo. Vai impactar qual é o custo desse petróleo, vai impactar qual é o custo do processamento desse petróleo. Tá? E os não saturados a gente separa em aromáticos e olefinas. E aqui faz uma observação importante. O petróleo não possui olefinas. Ou seja, o petróleo tal qual ele sai do reservatório, ele não apresenta moléculas com duplas e triplas ligações. Essas moléculas têm uma alta reatividade. Então, lá na gênese do petróleo, ou seja, na hora que ele está sendo formado, lá na história geológica na qual ele está sendo formado, toda olefina gerada, ela se degrada rapidamente a uma parafina, porque ela é extremamente reativa. As olefinas presentes nos derivados do petróleo, elas serão formadas num processo ou numa das etapas de refino do petróleo. Ok? Então, o petróleo ele contém saturados, parafinas, isoparafinas, naftênicos, e os não saturados, basicamente aromáticos. E também resinas e asfaltentos, que a gente vai falar já já. Qual a importância desse conhecimento? Né? A importância é que, conforme vai aumentando a complexidade do meu hidrocarboneto, eu tenho uma alteração da sua fase. Ou seja, geralmente, aqui um exemplo para as parafinas, geralmente as parafinas abaixo de 4 átomos de carbono, em condições de superfície, ou seja, pressão atmosférica e temperatura ambiente, eles são gasosos. Já entre C5 e C15, mais ou menos, são líquidos, e acima de C15 são moléculas sólidas. Então, conforme eu vou aumentando a complexidade da minha cadeia, acaba
variando bastante a fase da matéria. Ok? Bom, então, relembrando, né, o petróleo lá no estado natural dele vai ser uma mistura complexa de diversos tipos de hidrocarbonetos, com proporções diferentes entre eles e também com proporções menores, mas também presentes de não hidrocarbonetos, tais como os compostos fluorados, os nitrogenados, os oxigenados, organometálicos e outros. Tá? Então, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos. Os tipos de hidrocarbonetos e os tipos de não hidrocarbonetos vão impactar, vão influenciar a qualidade e a quantidade dos diversos derivados que a gente obtém. Né? Então, na sua composição aqui, os hidrocarbonetos eles vão ser os responsáveis direto pela produção dos derivados leves e médios, que são os derivados com maior, vamos dizer assim, valor agregado ou valor de mercado. Então, parafínicos, naftênicos, aromáticos presentes nos hidrocarbonetos vão gerar características específicas a determinados derivados. Já os não hidrocarbonetos, a gente pode separar em dois grandes grupos. Os contaminantes são aqueles que vão influenciar ou a etapa do meu refino, ou vão gerar efeitos indesejáveis nos derivados que podem acarretar até mesmo a poluição ambiental. E os asfaltenos e resinas, que são as partes mais pesadas presentes no petróleo e que vão impactar direto na produção maior de óleo, combustíveis e asfaltos. Logo, ter um petróleo com uma composição, né, com uma quantidade muito grande de asfaltenos e resina, leva a que esse petróleo gere uma quantidade maior de óleo, combustível e asfalto. Comparativamente com os derivados leves e médios, esses derivados vão ter um menor valor agregado. Ok? Bom, saber a quantidade dos hidrocarbonetos é importante para a gente classificar o nosso petróleo, para a gente saber o que fazer com esse petróleo. Então, existem algumas classificações na literatura, e a mais usual é a classificação de Tissot. Como é que ele faz essa classificação? Ele pega o petróleo e vai concentrar ele acima de 210 graus. O que eu quero dizer com isso? Eu vou jogar ele a uma temperatura constante de 210 e vou descartar tudo aquilo que volatilizou essa temperatura. E aí o resíduo que fica, né, na forma líquida acima de 210 graus, eu faço uma análise, geralmente uma análise cromatografia permeação em gel, onde a gente tem uma separação de grupos funcionais. Tá? Com isso, eu posso separar saturados e aromáticos, onde aromáticos para a gente aqui é a quantidade efetivamente de moléculas aromáticas mais o que eu tenho de resinas e asfaltenos. Então, se eu tenho uma quantidade de saturados maior do que de aromáticos, eu digo que esse petróleo faz parte da família dos parafínicos. Se eu tenho a quantidade de saturados menor do que a quantidade de aromáticos, eu digo que esse petróleo é da família de aromáticos. E aí eu vou fazer a análise, a avaliação da quantidade de cada grupo que eu tenho dentro das famílias. Então, se eu tenho uma quantidade de parafinas maiores do que naftênicos e a quantidade de parafinas totais é acima de 40%, o que eu digo? Eu digo que eu tenho um petróleo parafínico. Se eu tenho a quantidade de parafinas menor do que 40% e naftênicos menor do que 40%, eu digo que é um petróleo misto parafínico-naftênico. Se eu tenho mais naftênicos do que parafinas e os naftênicos são maiores do que 40%, é um petróleo naftênico. Já a classe dos aromáticos, se eu tenho parafina maior do que 10%, eu digo que é aromático intermediário. Parafina menor do que 10 e naftênico menor do que 25 é um aromático asfáltico, e parafina menor do que 10 e naftênicos maior do que 25 é aromático naftênico. Por que é importante a gente saber isso? Porque isso é uma das primeiras informações que a gente sabe do que fazer com esse petróleo. Um petróleo aromático intermediário, ele vai gerar uma boa gasolina. Tá? Uma boa gasolina automotiva. Um petróleo parafínico, ele vai gerar
um bom querosene de aviação. Um petróleo parafínico naftênico, ele vai gerar bons óleos básicos para compor lubrificante. Petróleo parafínico também vai gerar um bom diesel. E aí por aí vai. Então, a gente saber essa primeira informação acerca da composição do petróleo é importante para a gente começar a definir o que fazer com esse petróleo. Bom, como eu chamei a atenção aqui de vocês, a família de aromáticos ela leva em conta resinas e asfaltenos. O que são resinas? São compostos poliaromáticos, ou seja, eles são vários aromáticos condensados que vai ter uma massa molar entre 500 e 1.000 e um tamanho de molécula da ordem de 80 a 15 angstroms. Já os asfaltenos serão várias resinas sobrepostas umas às outras. Tá? E aí, essas resinas superpostas, elas podem gerar até 5 camadas, né, que vão formar partículas de massa molar entre 1.000 e 10.000 e o tamanho agora é de 15 a 20 anos. Então, isso são resinas asfaltenas, que são compostos presentes no petróleo que vão gerar derivados mais pesados. Tá? Uma outra informação que a gente também precisa para saber o que fazer com esse petróleo é em relação à sua densidade, ou seja, é em função à complexidade também desses hidrocarbonetos. Então, a densidade, no caso do petróleo, é dado pelo Instituto Americano de Petróleo, né, pelo grau API, onde esse grau API é calculado como sendo inverso da densidade, ou seja, é uma forma simples, onde eu pego a densidade e faço 141,5 menos essa densidade, dividido por essa densidade, menos o 131,5, e dependendo do valor eu classifico esse petróleo em termos da sua, entre aspas, do seu peso. Ele é petróleo extra leve se esse grau API calculado der maior do que 40. Ele é leve para a faixa de 33 a 40, médio para a faixa de 27 a 33, pesado para a faixa de 19 a 27, extra pesado para a faixa de 15 a 19 e asfáltico para um grau API menor do que 15. Tá? Novamente, eu vou chamar a atenção que essa classificação ela vai variar de autores a autores e de instituições a instituições. Essa é a classificação usual aqui no Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa classificação ela já evoluiu ao longo do tempo. Lá atrás, no início da caracterização do petróleo, no início praticamente década de 70, 80 no Brasil, a gente tinha petróleo classificado somente como leve, médio e pesado. A partir do momento que novos campos foram sendo descobertos, né, e novas aplicações em refinarias foram sendo desenvolvidas, a gente passou a classificar em mais faixas esse petróleo. Ok? Qual é a importância dessa classificação? A importância dessa classificação, basicamente, a gente usa para precificar o petróleo. É como é que se diz? A característica principal de precificação do petróleo, que é o grau API. Então, a gente consegue precificar esse petróleo através do grau API, usando para isso 3 petróleos de referência. A gente tem o petróleo de referência da WTI, que é um petróleo de referência dos Estados Unidos, basicamente usado para referenciar o preço dos derivados americanos, né? O petróleo do tipo Brent, que é o petróleo produzido no Mar do Norte, no Reino Unido, com grau API 38, ele referencia basicamente todos os petróleos ao redor do mundo, menos o petróleo que faz parte da sexta OPEP, ou seja, do petróleo produzido pelos países pertencentes à OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, e nessa sexta OPEP é usado o árabe leve com grau API 34. O que significa esse petróleo de referência, né? Significa mais ou menos o seguinte: o Brent, com grau API 38, ele é um petróleo bem leve. Logo, o custo de processamento desse petróleo é menor. Logo, a demanda por esse petróleo é muito grande.
Então, lei de mercado, grande demanda, baixa oferta, preço aumenta. Fazendo com que um petróleo do tipo Cabiúnas, com grau API 19, que tem um custo de processamento mais elevado, a demanda é bem menor. Logo, demanda baixa, oferta alta, o preço cai. Então, significa dizer grau API alto, o petróleo é mais caro. Grau API baixo, o petróleo é mais barato. Efetivamente, por quê? Porque o petróleo com grau API mais alto, ele precisa de menos etapas de processamento para eu chegar a um determinado derivado nobre. Já um petróleo mais pesado, eu preciso de mais etapas de processamento para chegar ao mesmo derivado nobre. Ok? Para vocês terem uma ideia, preço de hoje, que eu peguei agora numa base de dados invest.org, o WTI está custando $69,11 o barril e o Brent está custando $71,20 o barril. Lembrando que um barril de petróleo são 159 litros. Ok? E aí, com isso, né, por essa variação da composição do petróleo, a gente encontra petróleos de características e aspectos visuais, principalmente, muito diferentes um do outro. Significa dizer que um petróleo mais escuro ele é mais pesado e mais complexo, e um petróleo mais leve é menos pesado e menos complexo? Não necessariamente. Não existe essa linearidade, mas existe como é que eu vou dizer, um certo feeling de quanto mais viscoso for esse petróleo, mais escuro for esse petróleo, provavelmente ele vai ser mais pesado do que um petróleo mais leve. Ok? Do que o petróleo mais claro, perdão. Ok? Então, graças a essa variação de composição, e sempre lembrando, a composição do petróleo, a variação dessa composição do petróleo está diretamente associado à história geológica de origem daquele petróleo. Tá? Não vamos entrar nesse nível de detalhe para a gente não ficar alongando essa parte, mas essa composição está diretamente associada à história geológica da sua formação. Ok? Bom, a gente falou que o petróleo composto de mistura de hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos. Já os não hidrocarbonetos, geralmente conhecidos como contaminantes, eles são basicamente compostos sulfurados, compostos nitrogenados e compostos oxigenados, tá? Em menores proporções do que os hidrocarbonetos, mas que vão ter ação tanto no processamento do petróleo ou na utilização dos derivados, é uma ação mais danosa, por isso eles são chamados de contaminantes. Entre esses diversos contaminantes, o que se apresenta numa maior variação, né, em maiores ocorrências ao longo dos diversos tipos de petróleo, são os sulfurados. Os sulfurados eles vão ter uma predominância maior em vários petróleos. Por isso, ele tem uma importância especial. Por quê? Porque esses contaminantes sulfurados acabam fazendo ataques do tipo corrosão química, ou seja, ataques a dutos e equipamentos. Eles podem reduzir a eficiência de diversos catalisadores que a gente vai ver na refinaria, além de gerar uma poluição ambiental na hora que ele é queimado junto com seus derivados. Então, esses compostos sulfurados eles vão ter uma importância e uma atenção especial. Quais são os compostos sulfurados que a gente encontra no petróleo? O ácido sulfídrico, geralmente esse ácido sulfídrico ele vai estar presente nas frações mais leves e também vai estar presente após algum tipo de processamento de uma corrente que contém um composto sulfurado mais pesado. Né? É bom a gente chamar a atenção que esses compostos sulfurados, da mesma maneira dos compostos nitrogenados e oxigenados, eles são oleofílicos, ou seja, eles estão solubilizados no óleo. Logo, eu não consigo retirar do petróleo, eu simplesmente retiro dos derivados, que é muito mais simples. Ok? E aí eu posso ter ácido sulfídrico presente em algum derivado que foi gerado a partir de algum processamento de alguma corrente, na qual o composto sulfurado mais pesado foi
transformado em ácido sulfídrico. Tá? Ele é extremamente tóxico e com capacidade corrosiva muito grande. Mercaptas são aquele que vai ter uma função thiol, né? Ou seja, uma função SH terminal. Eu posso ter mercaptas leves, do tipo metilmercapta e etilmercapta, e mercapta mais pesado até a faixa do C4. Tá? Também são compostos ácidos, além de gerar mau cheiro na corrente. Os sulfetos e disulfetos, né? De metilsulfeto e de metildisulfeto, ele é um produto que é não estável ao aquecimento, logo, a presença dele em uma corrente que vai ser submetido a um aquecimento, ele se degrada a um H2S, ok? E os compostos tiofênicos, aqueles que fazem que o enxofre está inserido num anel que tem uma cadeia de 4 átomos de carbono, tá? São compostos que acabam se degradando numa utilização tanto de diesel quanto de gasolina, eles se degradam, se transformando em SOX. Então, há necessidade da retirada desses compostos sulfurados dos derivados. A presença de compostos sulfurados é tão grande nos petróleos que a quantidade dele também é usado para classificar um petróleo. Então, a gente tem as classificações tradicionais, né? Chamar o petróleo de doce ou ácido, sweet ou su, de acordo com a sua composição. Então, petróleo doce é um petróleo, né, na qual tem uma quantidade de enxofre da ordem de menos do que 0,5% em peso, e o ácido, quando apresenta um teor mais elevado. Essa é a classificação clássica que a gente sempre teve para os petróleos e com a sua composição de enxofre. Atualmente, no Brasil, a gente usa a classificação BTE e ATE. BTE é baixo teor de enxofre para compostos de enxofre menores do que 1% na composição do petróleo, e alto teor de enxofre quando esse teor de enxofre é maior do que 1%. Ok? Se sobrar um tempinho no final, eu conto uma historinha para vocês o porquê que o petróleo foi chamado de doce e ácido lá atrás e por que essa nomenclatura persiste até hoje. Tá? Bom, uma vez que a gente já caracterizou o petróleo e viu a importância do petróleo e da sua composição, vamos falar um pouquinho do refino de petróleo para a gente poder entender aonde estão inseridos os processos catalíticos, onde está inserida a catálise dentro do refino do petróleo. Tá? Então, o que vem a ser o refino do petróleo? Voltando àquela nossa cadeia da indústria do petróleo, eu tenho a produção do petróleo lá através de um determinado campo, de um sistema de produção, e eu tenho a necessidade dos derivados. E aí, o refino está inserido no meio, ou seja, entre a produção do petróleo e a geração dos derivados, e o fornecimento dos derivados, sendo responsável pela geração desses derivados. Ok? E, efetivamente, qual é a função de uma refinaria? Bom, a refinaria tem por função compatibilizar o petróleo disponível com a demanda do mercado, ou seja, compatibilizar ele com o tipo de derivado que eu quero, tanto na qualidade desse derivado quanto na sua quantidade. Então, eu vou compatibilizar um petróleo com a demanda de um determinado derivado. Significa eu fazer a alocação do óleo cru, qual a melhor alocação do óleo cru, definindo um esquema de refino que vá atender ao mercado consumidor. Em outras palavras, é eu pegar a matéria-prima disponível, definir quais as unidades de processo para essa matéria-prima, de tal forma a eu suprir o mercado com os derivados necessários. Então, a função do refino é essa. Tá? A função da refinaria é compatibilizar esse petróleo disponível com a demanda por determinados derivados. Ok? E o que significa alocação de óleos crus? A gente viu que a gente pode ter petróleo de várias composições diferentes,
várias características diferentes. Então, para alocar o óleo cru, eu tenho que conhecer esse petróleo, esse óleo, para a gente saber como é que a gente vai usar esse petróleo. Então, eu preciso conhecer as propriedades físico-químicas desse óleo. Tá? Com isso, eu vou ter condições de dizer aonde eu vou alocar esse petróleo e qual a sua melhor utilização. Então, a gente precisa caracterizar esse óleo cru. Sem caracterizar esse óleo cru, eu não consigo saber as propriedades do óleo cru. Então, existem diversas formas da gente caracterizar esse óleo cru, e uma das principais que a gente usa, junto com a densidade, junto com a classificação das famílias do petróleo, é a determinação do ponto de ebulição verdadeiro do petróleo. É uma análise na qual eu vou pegar o petróleo e vou fazer uma destilação controlada desse petróleo, de tal forma que eu possa fazer a montagem desta curva de ebulição para eu poder definir quais são os derivados que eu posso obter num fracionamento desse petróleo. Verdadeiro por quê? Porque eu uso um equipamento que é muito próximo a uma unidade de destilação real. Um equipamento onde eu vou ter números específicos de estágios, ou seja, número de pratos, vou ter um refluxo para controlar o gradiente de temperatura e vou ter a coleta dos destilados de uma forma bastante precisa. Ok? Como é que a gente monta essa curva de ebulição? Lembra lá do equipamentozinho de ebulição bonitinho que a gente chama no laboratório, onde eu pego um líquido, aqueço esse líquido vai vaporizar, vai passar por um condensador e vai ser recolhido numa proveta, num Erlenmeyer. É mais ou menos dessa forma, porém, lá no laboratório a gente tem somente um estágio de separação. E no equipamento do ponto de ebulição verdadeira a gente tem vários estágios. Tá? E a gente tem um controle na qual a gente controla a destilação à pressão atmosférica, geralmente vai até uma faixa de 350, 370. Por quê? Porque acima dessa temperatura eu não consigo mais, a pressão atmosférica, separar os hidrocarbonetos. Eu começo a fazer uma degradação desse hidrocarboneto. Eu não quero degradar esse hidrocarboneto, eu quero separar. Então, com isso, graças àquela equaçãozinha clássica de termodinâmica, PV igual a nRT, num determinado momento eu reduzo a pressão, e ao reduzir essa pressão, a gente consegue reduzir a temperatura necessária para fracionar aquela parte. E aí a gente consegue, numa faixa que vai de 370 até 550, 570, mais ou menos, trabalhar uma pressão numa coluna de mercúrio próxima ao zero, ou seja, uma faixa de até 2 milímetros de mercúrio. A maioria dos equipamentos trabalham numa faixa da ordem de 10 milímetros de mercúrio, na qual eu consigo fracionar ainda uma parte. Mas eu não consigo fracionar, vai sobrar sempre um resíduo dentro do meu recipiente, na qual eu coloquei o óleo, e a gente fecha essa nossa curva com algumas correlações matemáticas que existem para isso. Ok? Então, essa é a nossa curva do ponto de ebulição verdadeiro. Através dessa curva do ponto de ebulição verdadeiro, eu consigo definir quais são os derivados que eu posso obter num fracionamento desse óleo cru, ou seja, quais os derivados que eu já tenho presentes que eu preciso só fracionar, consigo determinar o ponto de ebulição médio desse petróleo. Com esse ponto de ebulição médio, eu determino o fator de caracterização KOAP. Com esse fator de caracterização KOAP, eu defino a parafinicidade do meu petróleo. Ou seja, eu começo a ter várias respostas das propriedades físico-químicas do meu petróleo a partir de uma curva de destilação. Ok? Em relação aos derivados, a gente define algumas faixas de derivados nessa curva de destilação. E aí eu sei qual é a quantidade de derivados que eu posso obter em cada curva. Por exemplo, a nafta é uma curva, é uma fração que eu obtenho do petróleo numa faixa que vai de 80 a 220. Então, tudo que eu obtenho de 80 a 220 a gente chama de nafta. É claro que a aplicação dessa nafta
vai depender da especificação dela. Então, eu tenho uma nafta que vem da destilação com uma certa especificação, depois eu tenho processos de conversão que vão gerar outras naftas com outras especificações, mas sempre na faixa de 80 a 220. O querosene é uma faixa de 150 a 300. O gasóleo atmosférico vai de 100 a 400. O gasóleo de vácuo vai de 400 a 570 e o resíduo de vácuo é o que sobra. A gente pode ver que a gente tem interseções entre as faixas. E essa vai ser a grande função do coordenador da destilação ou do gerente, do gestor da refinaria, que vai definir qual é a faixa que ele vai finalizar uma fração para começar a fração seguinte. Significa dizer, se eu quero maximizar a produção de nafta na minha unidade de destilação, a minha nafta vai até 220. Significa dizer que o querosene só vai começar a partir de 220, porque ele vai estar inserido na faixa total de querosene. A mesma coisa serve para gasóleo atmosférico, que é uma corrente que a gente vai usar para compor o óleo diesel. Se a minha corrente que vai compor óleo diesel eu quero maximizar, eu posso variar a retirada dela nesta faixa. E os outros derivados serão obtidos após a gente definir qual a faixa do gasóleo atmosférico. E por aí vai. O que é importante a gente ter em mente é que essa curva de ponto de ebulição verdadeiro é a digital do meu petróleo. Então, um determinado petróleo com uma determinada característica, composição, ele vai ter uma curva de destilação. Ok? Então, aqui a gente mostra isso. Eu tenho 3 petróleos diferentes. Um petróleo pesado com grau API de 16, um petróleo leve com grau API de 44 e um petróleo médio com grau API 26. Né? São dados reais, dados de laboratório, e aí a gente vê que as curvas se comportam de forma diferente. Ok? Uma vez que eu já sei qual é o tipo de óleo, eu vou definir qual é o melhor esquema de refino. E esse esquema de refino nada mais é do que o arranjo das unidades de processo. Eu tenho várias unidades de processo que eu vou arranjá-las numa forma esquemática para definir um esquema de refino. Então, a gente tem esquemas dos mais variáveis possíveis. E aí, dentro da refinaria, a gente tem 2 esquemas padrões. Um que é voltado para produzir combustíveis e aromáticos, na qual esse processo, esse esquema é calcado em processo de conversão, né? Onde eu tenho processos de reforma catalítica, craqueamento catalítico, coqueamento retardado, HDT, e o processo o esquema para produção de lubrificantes e parafinas, que basicamente é calcado em processo de extração, onde eu tenho a desasfaltação a propano, desaromatização a fural, desparafinação a MIBIC, e isso são processos de extração. Então, a gente extrai as diversas correntes que a gente usa para compor os óleos básicos para lubrificantes e as diversas correntes que vão compor as parafinas. Ok? Então, o esquema de refino ele vai ser definido a partir de uma característica de petróleo que eu tenho e de tal forma atender a demanda do mercado, que é a terceiro elo dessa cadeia, na qual ele vai determinar, né, a demanda pelos diversos derivados possíveis que a gente pode obter do petróleo. Então, o gás liquefeito do petróleo, GLP, a gente pode usar como combustível doméstico industrial e como matéria-prima petroquímica. A nafta a gente pode usar como matéria-prima petroquímica para compor a gasolina automotiva e para diversos solventes. O querosene ele pode ser usado tanto para iluminação quanto para querosene de aviação e ainda pode ser usado para maximizar a produção de óleo diesel. O gasóleo atmosférico, basicamente, é a fonte de produção, é a matéria-prima que vai compor o óleo diesel. Os gasóleos de vácuo geralmente não são usados para compor derivados finais, né? Mas quando eles são usados para compor materiais finais, eles vão ser usados para compor os óleos básicos, lubrificantes e parafinas, mas geralmente o gasóleo de vácuo é usado como matéria-prima de unidades dentro da refinaria que vão servir para produzir gasolina e GLP. E o resíduo de vácuo, basicamente, ele é usado
também como matéria-prima de outras unidades dentro da refinaria, ou para compor asfalto, óleo combustível e também óleos básicos, lubrificantes e parafinas. Ok? Então, esse é o mercado consumidor que vai determinar a demanda por esses diversos derivados. Ok? Para vocês terem uma ideia, a gente tem, né, em relação a dados de 2019, né, a produção de derivados energéticos no Brasil, a gente chegou a um total de 544,97 milhões de barris equivalentes de petróleo, onde 44% dessa produção foi óleo diesel, seguido por gasolina e depois óleo combustível. Tá? Tanto os dados que eu apresentei anteriormente quanto esses são de 2019, que para a gente 2020 não existiu. Né? Quem sabe a gente terá 2021, mas com sorte 2022 está aí. Tá? Então são dados da produção real de 2019, na qual o mercado estava funcionando a pleno vapor. Ok? E a gente também tem os derivados não energéticos, onde basicamente a gente gera nafta petroquímica, né, coque e outros derivados, incluído aqui os óleos básicos para lubrificantes. Tá? A produção total de derivados não energéticos foi da ordem de 86,76 milhões de barris equivalentes de petróleo. Então, a gente viu que o mercado consumidor ele demanda basicamente os combustíveis, tá? Que são os derivados energéticos. Ok? Bom, a gente falou que no refino do petróleo, a gente tem nosso esquema de refino, e esse esquema de refino é composto de diversas unidades de processo. Né? E aí a gente classifica dentro do refino essas unidades de processo em processos de separação. O que são processos de separação? O nome já diz, eu vou separar. Então, eu separo frações que já existem no nosso petróleo através de diferentes propriedades físico-químicas. A principal delas é a diferença da faixa de ebulição. Então, a gente usa diferentes faixas de ebulição para separar diferentes derivados, e com isso a gente tem a destilação atmosférica, que recebe óleo cru e vai gerar gás combustível, GLP, nafta, querosene, gasóleo atmosférico e resíduo atmosférico. Esse gás combustível ele é um insumo energético usado na própria refinaria, ele não é comercializado. Temos a destilação a vácuo, que vai receber o resíduo atmosférico da destilação atmosférica, gerando gasóleo de vácuo e resíduo de vácuo. Dependendo da configuração da minha unidade, eu posso pegar esse gasóleo de vácuo e separar em gasóleo leve, GOL, e gasóleo pesado, GOP. Algumas unidades ainda separam num gasóleo intermediário chamado de gasóleo médio, o GOM. Esses 5 derivados aqui, esses 5 primeiros derivados, juntando esses 2 derivados, eles geram o que a gente chama de frações básicas do refino. Ok? E tenho também como processo de separação aqueles de extração, onde eu exemplifico aqui a desasfaltação a propano, na qual eu vou separar uma fração asfáltica usando propano como solvente, como extrator. Então, geralmente, eu faço essa separação aqui através do resíduo de vácuo, na qual eu uso uma característica que a gente chama de solvência seletiva, na qual determinadas famílias de hidrocarbonetos serão solúveis num solvente e outras famílias não. E aí eu consigo separar o óleo desasfaltado do resíduo asfáltico. O resíduo asfáltico eu encaminho para a produção de asfalto e o óleo desasfaltado geralmente a gente junta com gasóleo de vácuo para encaminhar para uma unidade de craqueamento. Esse processo de separação ele limita a produção de derivados a quem? Às famílias existentes no petróleo. Com isso, eu preciso de processos de conversão, todos esses de natureza química que vão converter os produtos em outros. Então, a gente tem o craqueamento catalítico, a reforma catalítica e o coqueamento retardado. Esses 2 aqui usando catalisador, na qual a gente vai entrar em detalhe um pouquinho à frente. Lembra que a gente tem contaminantes, a gente tem indesejáveis no petróleo. Logo, eu preciso retirar dos derivados, então eu tenho os processos de tratamento. Os processos clássicos, extração com amina, lavagem cáustica e processo Merox para determinados tipos de como é que se diz, de correntes, né?
E eu tenho o especial, que é hidrotratamento, que é um processo catalítico que a gente também vai ver mais à frente. Então, com isso, a gente diz que o objetivo do refino do petróleo é separar, converter e tratar as frações do petróleo. Ok? Qual é o esquema de refino que a gente tem? Usualmente no Brasil, uma cara dessa. A gente tem craqueamento retardado, desasfaltação, craqueamento, Merox, reforma, e nesse processo, nesse esquema, a gente vai destacar o craqueamento catalítico, reforma catalítica e o HDT para apresentar para vocês como aplicação dos processos catalíticos. Ok? Então, com isso, a gente vai ver os tipos e características desses processos catalíticos. Bom, o primeiro que a gente vai ver é o craqueamento catalítico. Lembrando, ele pega gasóleo de vácuo e mais óleo desasfaltado, vai gerar gás combustível, GLP, nafta, óleo leve e um óleo pesado. O princípio do processo dele é clássico. Eu vou pegar uma molécula grande, vou quebrar em pontos específicos, gerando moléculas mais leves. Lembrando aqui, né, ou seja, o professor Dilson deve ter apresentado para vocês na aula inicial, né, a gente tem uma reação se processando, essa reação de quebra é uma reação endotérmica, logo ela sai a partir do patamar de energia dos reagentes, chegando ao patamar da energia dos produtos, na qual essa reação aqui vai ter um ΔH de reação positivo, porque ela é uma reação endotérmica, ela precisa receber energia para se processar. E aí ela tem um degrau energético que precisa vencer, chamado energia de ativação. Quando a gente usa o catalisador, esse catalisador aqui, ele simplesmente vai minimizar essa energia, esse degrau energético necessário para que ela se processe, sem alterar o quê? A energia final e a energia inicial, sem alterar o ponto inicial e o ponto final. Logo, o catalisador vai atuar aonde? Aqui no caminho de sair do ponto A para chegar ao ponto B. Com isso, não só o catalisador vai conseguir processar a reação a uma maior velocidade, quanto também vai ser capaz de selecionar o melhor caminho, fazendo com que eu tenha uma seletividade nos produtos de interesse. Ok? Então, esse é o princípio básico do meu processo de craqueamento catalítico. O catalisador vai ser o responsável por fazer essas quebras. Ok? E quais são os catalisadores de craqueamento que a gente usa? Né? Um catalisador de craqueamento, para ele ser feito, ele precisa de duas coisas. Uma, saber qual é a necessidade da refinaria e saber qual é a flexibilidade da planta. Ou seja, o que a refinaria quer como derivados e o que a minha planta tem como condições operacionais. Com essas duas informações, a gente parte para fazer o projeto do catalisador, aonde o projeto do catalisador de craqueamento leva a ser um catalisador que vai promover uma melhor octanagem. Octanagem nada mais é a capacidade de ser comprimida a gasolina e não ser detonada pela compressão, só quando ocorre a centelha dentro do motor. Eu quero gerar pouco coque e pouco gás, porque eu quero ter um processo que seja termodinamicamente balanceado, né, na qual eu possa aproveitar toda a energia do próprio processo. Eu quero ter um controle, um catalisador que possa controlar a emissão de SOx. Então, ele tem que ter trapas ou armadilhas para reter esse enxofre de tal forma a eu não emitir SOx para a atmosfera. E tem que ter um catalisador com boas características de fluidização, ou seja, catalisador que possa fluidizar facilmente na unidade de craqueamento. Ok? E aí, esse projeto de catalisador é feito com um componente ativo, com uma matriz ativa, com uma matriz inerte e com uma matriz sintética. Alguns catalisadores ainda recebem ingredientes funcionais com características específicas, com funções específicas. Ok? Vamos ver cada um desses componentes aqui que vai compor, né, que vai participar da composição do meu catalisador. O primeiro deles é o componente ativo.
A Cibele, quando deu aula de peneiras moleculares, deve ter falado bem sobre a zeólita. Né? O que é essa zeólita? É um aluminosilicato, na qual ele é feito, ele é sintetizado, né, com uma determinada proporção de silício e alumínio. E a zeólita Y, ela é uma zeólita na qual a razão silício e alumínio é acima de 1,5. Tá? Então, isso que vai fazer a zeólita. E aí, essa zeólita, pelo alumínio, fazer uma quarta ligação, e aí ele fica com uma carga residual negativa ao fazer essa quarta ligação, há necessidade de um metal para fazer a compensação eletrônica dessa estrutura. Geralmente usamos sais de sódio para fazer essa equivalência eletrônica aqui, ok? Com isso, esse componente ele não tem nenhuma característica catalítica, ou seja, ele não possui nenhum sítio possível para fazer uma reação. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de troca iônica, trocar esse cátion Na+, por um próton H+. Então, a gente faz essa troca de diversas formas. Uma das formas que tem para fazer esse componente ativo é fazer uma troca iônica com sais de amônia e depois fazer uma calcinação para a eliminação do gás amoníaco, gerando o próton H+, que vai servir como um sítio ácido, e o tipo desse sítio ácido é um sítio ácido de Bronsted, porque ele é um doador de próton. Ok? Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui tem uma amostra de uma zeólita, né, desse componente ativo. Esse componente ativo aqui, ele é feito na Fábrica Carioca de Catalisadores, que é uma fábrica que tem de produção de catalisador de craqueamento, aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, ele é um pó, ele é bastante higroscópico, logo ele, se deixar ele no ambiente, ele vai reter a umidade do ar, então ele começa a ficar um pouco empelotado, mas essa é a zeólita Y. E aí, o que acontece nessa zeólita Y? Ela, após ser feita, ela precisa ter condições de estabilidade no craqueamento. Então, a estabilidade dessa zeólita Y ela é dada quando a gente faz uma calcinação. Ao fazer essa calcinação aqui para eliminar o gás amoníaco, a gente faz uma calcinação na presença de vapor d'água. E aí a gente pega essa zeólita e transforma ela numa zeólita ultra estável, onde a gente vai calcinar com vapor. Como é que o vapor atua nessa zeólita? Né? Então, eu tenho aqui a estrutura cristalina, onde os pontos escuros eles são átomos de alumínio e as bolinhas claras são átomos de silício. Então, ao fazer a calcinação com vapor d'água, o que acontece? Ocorre um colapso local na estrutura, o alumínio ele é hidrolisado e ele é extraído dessa estrutura através dessa hidrolisação. Ao ser hidrolisado, ele se transforma em moléculas, como é que se diz? Em moléculas de alumínio com outras características, de diversas formas. E essas moléculas de alumínio de outras formas, e onde houve esse colapso, eu tenho a geração do grupamento silanol. O que significa esse grupamento silanol? É o grupamento SiOH terminal. Esse silício gerado nesse grupamento terminal, nesse grupamento silanol, o que ele faz? Ele migra dessa região colapsada para os vazios, para as vacâncias geradas quando o alumínio foi extraído. Ao migrar para essas vacâncias, o que acontece? Eu tenho o preenchimento dessas vacâncias com silício e a geração de um mesoporo, onde eu tenho compostos de alumínio de várias formas, tanto compostos de alumínio catiônico quanto compostos de alumínio neutro. Esses compostos de alumínio eles são chamados de alumina fora da rede, né? Ou de alumina extra-rede, né? Dependendo do autor, chama de fora da rede ou extra-rede, que são
compostos que ficarão nessa estrutura porosa e só serão retirados através de um tratamento químico. Ou seja, a calcinação com vapor não faz a retirada do alumínio do material como um todo, só faz a retirada do alumínio do retículo, né, da estrutura. Essa retirada de alumínio você pode fazer de várias formas. Na minha dissertação de mestrado, eu desenvolvi um tratamento com ácido sulfúrico, uma lixiviação, né? E o professor Eledir, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele fez um aprimoramento dessa metodologia de lixiviação, onde ele fez lixiviação consecutivas e intercaladas com calcinações, isso tudo para a retirada desse alumínio extra-rede. Por que a retirada desse alumínio extra-rede? Porque a presença desse alumínio extra-rede vai gerar um outro tipo de sítio ácido, agora do tipo Lewis. Então, dependendo da acidez que a gente quer na nossa superfície da zeólita, a gente precisa fazer a retirada desse alumínio extra-rede. Ok? Quais são, né? Isso eu tenho componente ativo, ele é responsável pelas principais reações de craqueamento, a composição no catalisador da ordem de 30%, mas eu tenho a matriz ativa, que é uma substância que vai auxiliar no craqueamento, na qual ele vai quebrar moléculas que sejam muito grandes, que não consigam entrar no poro da zeólita, gerando uma atividade global maior. Geralmente são aluminas. Não sei se dá para vocês verem. Essas aluminas também é uma alumina da FCC. Ela tem mais ou menos a mesma característica, ou a característica muito parecida com a característica, não, ela parece muito uma zeólita. Ela também é branquinha, é um pozinho, não sei se está aparecendo, eu estou usando esse fundo aqui, então às vezes dá uma interferência. E aí eu tenho essa zeólita, como sendo, essa alumina, como sendo a matriz ativa. Em relação à matriz sintética, eu tenho um material que vai conferir uma propriedade física a esse catalisador. E aí, esse material ele não tem propriedade catalítica, ou seja, é um material inerte, e geralmente é uma argila natural. Essa argila aqui, do tipo Kaolin, que também é usado pela fábrica carioca de catalisadores. Ok? Então, eu tenho aqui uma argila, né? E eu vou juntar esses três componentes através de uma matriz sintética, que nada mais é do que um ligante. É uma cola, entre aspas, que vai unir essas três outras matrizes. Essas duas outras matrizes e mais o componente ativo. Ok? Então, essa matriz sintética ela vai conferir a forma e a resistência final do catalisador adequada para ser usado lá na nossa unidade de craqueamento, e eu vou mostrar já para vocês a importância dela ter essa resistência mecânica final, ok? E geralmente é uma sílica, ou um sol, ou um gel de silício, ok? Como é que a gente faz isso tudo? A gente vai incorporar a zeólita, a alumina e o Kaolin, junto com o silicato de sódio e ácido sulfúrico, num vaso na qual eles vão ser incorporados e vão ser cristalizados. Através, né, a fábrica usa o que eles chamam de semente de cristalização, então eles vão ser cristalizados e incorporados. Depois de incorporado, eles passam por um spray dryer, onde eu tenho uma secagem por atomização, uma secagem bastante instantânea, com a característica de eu secar e definir uma certa granulometria final. Depois eu tenho uma lavagem troca. Geralmente a gente faz essas lavagens e trocas finais nos filtros, né? Geralmente são filtros de esteira, e a gente faz essa lavagem e troca no próprio filtro, e depois eu tenho uma secagem de calcinação final e o invase do nosso produto final. Esse produto final é essa cara aqui, esse catalisador aqui. Tá? Esse é um catalisador de craqueamento. Vocês podem ver que ele tem como é que se diz? Uma densidade bastante baixa, ele é um pozinho bastante fino, muito parecido com
a maisena, né? aquela maisena de amido, e é esse o catalisador que a gente leva para a nossa, como é que se diz, refinaria. Ok? Quando chega na refinaria, eu tenho a nossa unidade de craqueamento catalítico, aonde nessa unidade de craqueamento catalítico a gente tem o coração da unidade, que é o par, aonde ocorre a conversão e a regeneração do catalisador, onde eu tenho a circulação do catalisador. Então, eu tenho o conversor, ele é dotado do nosso vaso de separação e o nosso riser, e o regenerador e o catalisador, ele circula entre essas duas unidades. Por isso que ele tem que ter uma boa característica de fluidização. Os produtos gerados são fracionados e recuperados, então tem a fracionadora principal que vai separar o óleo decantado do óleo leve, e a corrente mais leve segue para uma área fria, chamada de recuperação de gases, onde eu separo gás combustível de GLP e nafta. Ok? Esse sistema conversor aqui, ele tem de duas características diferentes, duas formas diferentes, de acordo com a disposição do regenerador para o vaso de separação e riser. Ou ela é de um tipo side by side, onde eu tenho esse conversor ao lado do regenerador, e do tipo orthoflow, onde eu tenho o meu conversor vaso de separação acima do regenerador. Tá? Rapidamente, como é que funciona? Eu tenho o catalisador se conectando aqui com a carga, ambos sobem ao longo do riser, onde vão havendo as reações de quebra, as reações de craqueamento. Os produtos seguem a partir do reator para os gases, né, para a fracionadora para ser separado, e o catalisador agora já gasto, ele segue para o regenerador, aonde esse regenerador vai queimar o corte que ficou aderido na superfície do meu catalisador e ele volta regenerado. Esse catalisador está com essa cara aqui, que é mais ou menos a cara do nosso catalisador, que a gente chama catalisador de equilíbrio. Ele fica numa cara cinza, a característica mais ou menos igual a que ele tinha antes, só que agora ele está cinza, que agora eu tenho catalisador, eu tenho coque na sua superfície. É esse coque que eu vou queimar no regenerador para que eu possa recuperar a atividade do catalisador. Ok? A diferença dele para o orthoflow é onde eu tenho o riser e o vaso de separação acima do regenerador. Ok? As características do catalisador e da carga vão definir a conversão da minha reação e a quantidade de coque gerado que eu preciso queimar. Ok? Bom, um outro processo catalítico que a gente tem é a reforma catalítica, onde esse processo é um processo de modificação da estrutura. Então, o princípio do processo é eu pegar parafinas lineares e transformar em isoparafinas e aromáticos, e aí eu posso ter uma carga de nafta que é rica em naftênicos, eu quero gerar aromáticos e isoparafinas, logo, para isso, eu preciso de sítios diferentes na superfície do catalisador, porque eu tenho reações diferentes. Então, geralmente, os catalisadores que a gente usa na reforma catalítica são catalisadores bifuncionais, onde ele vai ter uma função ácida e uma função metálica, dado pelo seu tipo de sítio. Então, eu tenho um sítio ácido, geralmente é uma alumina, e eu tenho um sítio metálico, que geralmente é uma platina, na qual eu vou fazer reações de hidrocraqueamento, isomerização, desidrociclização e desidrogenação, que ocorrem nos diversos reatores que eu tenho na minha unidade de reforma catalítica. O objetivo é gerar isoparafinas, que são parafinas ramificadas, ou corrente rica em aromático. Tudo isso para eu gerar uma nafta que vai ser composta na gasolina com uma maior octanagem, ou vou gerar uma corrente de aromáticos que vai para a petroquímica. Ok? Como é que é essa unidade? Essa unidade ela é uma unidade na qual eu tenho vários reatores. As reações que ocorrem nos reatores, basicamente, são reações endotérmicas. Logo, a minha corrente de saída
vai sair mais fria da corrente de entrada. Então, eu preciso ter vários reatores, mas para que os vários reatores tenham eficiência, eu preciso ter um aquecimento intermediário, então eu tenho reatores intercalados com forno. Então, o processo, eu pego a nafta, vou misturar com uma corrente rica de hidrogênio, essa corrente rica de hidrogênio vai ser aquecida num primeiro forno, segue para um primeiro reator, ocorre as principais reações da reforma catalítica, depois segue para o segundo reator, onde as reações que não ocorreram no primeiro ocorrem no segundo, segue para o terceiro reator, depois para o quarto reator. Os produtos gerados passam para um vaso de separação rápida, um vaso flash, na qual eu vou separar o hidrogênio, que não foi reagido, do reformado. Uma parte desse hidrogênio eu purgo e uso em outras unidades da refinaria, e outra parte vai ser comprimida e volta para o início da minha refinaria. Basicamente, a função desse hidrogênio é deixar um ambiente rico em hidrogênio para minimizar a formação de coque na minha reforma catalítica. Ok? Os catalisadores que a gente usa são catalisadores diferentes do craqueamento catalítico. Esse aqui é um catalisador de reforma catalítica, geralmente são alguns pellets que ficam nesse nosso leito fixo, e esses pellets aqui, eles geralmente são os pellets cerâmicos, né, com o catalisador nos seus poros, ok? O que acontece em cada reator? No primeiro reator, eu tenho uma queda muito pronunciada da temperatura ao longo do reator. Por quê? Porque eu tenho basicamente um aumento da composição de aromáticos e uma diminuição dos naftênicos. Se a gente for voltar aqui na nossa reação, eu vou ter basicamente reações de desidrogenação. Reações essas que são responsabilidade do sítio metálico. Essas reações de desidrogenação são favorecidas pela temperatura, logo elas são reações endotérmicas. Como as maiores reações ocorrem nesse primeiro reator, eu tenho uma queda brusca de temperatura. Regenero a temperatura da corrente, ou seja, passo por um novo forno e entra no segundo reator, onde no segundo reator eu tenho ainda um aumento da composição de aromáticos, diminuição do naftênicos e começa agora a reagir minhas parafinas. Então, as parafinas começam a se transformar em naftênicos, que se transformam em aromáticos. Saída do segundo reator, aqueço novamente e entra no terceiro reator. Continuo aumentando a concentração de aromáticos nos meus produtos e agora, pronunciadamente, eu tenho uma diminuição das parafinas. No quarto reator, são reações mais brandas, termodinamicamente. Por quê? Porque eu tenho a reação basicamente de isomerização das parafinas para isoparafinas, que são reações que liberam um pouco de energia, logo a temperatura final não cai tanto quanto nos outros reatores. Então, eu tenho a produção final no último reator das isoparafinas. O terceiro tipo de processo catalítico da refinaria, para a gente finalizar a aula, são os processos de HDT, são processos de hidrotratamento. Qual é o princípio desse processo? Eu vou pegar lá os contaminantes da minha corrente, pode ser um gasóleo, pode ser um querosene, pode ser uma nafta, onde eu tenho compostos sulfurados, compostos nitrogenados, compostos oxigenados e aromáticos. A gente vai ver já que aromático é um contaminante dependendo da corrente que eu tenho. Vou pegar um catalisador, na qual o catalisador clássico que a gente tem de HDT são os catalisadores do tipo cobalto molibdênio suportado em alumina, ou cobalto ou níquel molibdênio suportado em alumínio, os famosos catalisadores COMO e NIMO. Esses catalisadores vão reagir esses contaminantes graças a um ambiente rico em hidrogênio, ou seja, agora o hidrogênio faz parte efetivamente da reação. Por quê? Porque eles vão servir para romper a ligação do contaminante com o radical do hidrocarboneto. Com isso, ele vai gerar moléculas de hidrocarbonetos, os novos radicais,
e gerando os contaminantes gasosos, o H2S, o gás amoníaco e vapor d'água. Se eu tiver aromático como contaminante, que é o caso do óleo diesel, o óleo diesel eu tenho que ter a sua composição, a menor concentração possível de aromático. Logo, o HDT do gasóleo para a obtenção de óleo diesel visa não só a retirada desses contaminantes, mas como a hidrogenação dos aromáticos, transformando eles em saturados, para que a especificação do óleo diesel seja enquadrada na sua aplicação. Ok? Então, eu tenho na superfície do catalisador a reação do hidrogênio gasoso, dessa corrente que geralmente é líquida, e esse catalisador que é sólido. Geralmente, esse processo, esse reator, a gente tem o que a gente chama de leito trickle bed, onde eu tenho no mesmo leito coexistindo sólido, gás e líquido. Então, a nossa unidade ela tem o coração aqui, o reator, na qual esse reator eu tenho diversos leitos, onde eu tenho diversos catalisadores e ocorrem as diversas reações de HDT. Como é que é a estrutura desse reator? Ele tem mais ou menos uma cara assim. A gente tem um distribuidor que vai distribuir a carga e o hidrogênio de forma homogênea, as esferas de cerâmica que vão suportar as partículas de catalisador, que geralmente, eu não sei se vocês estão vendo, são agora umas esferazinhas pequenininhas, umas pelotinhas pequenininhas, na qual eu vou colocar nesse leito de catalisador aqui do reator. Eu tenho vários leitos, né? E em cada leito está suportado num suporte metálico e eu tenho um coletor da saída dos meus produtos. Como eu posso ter algumas reações exotérmicas existindo aí, e essas reações exotérmicas elas não são interessantes para o meu processo, eu posso ter na entrada de cada leito corrente de hidrogênio. Então, como é que está o leito de catalisador? Geralmente, o catalisador está embebido, né, através de um filme líquido, que pode estar completamente molhado, a partícula, ou parcialmente molhado, né, e onde eu vou passar o gás e vai reagir na superfície do meu catalisador. Como eu falei, dependendo das reações, eu preciso resfriar esse leito de catalisador, então, geralmente, eu tenho entrada de hidrogênio entre os leitos de catalisador, que serve como uma corrente de Quench. Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar a vocês, tá, na aula de hoje, que a ideia era mostrar, dentro da nossa cadeia da indústria do petróleo, a importância da refinaria e, dentro da refinaria, quais são os processos catalíticos que a gente tem usuais na refinaria. Eu queria agradecer, né, a SBCAT o convite, né, das diretoras da SBCAT, do organizador da escola, professor Fábio, né, a Dora, Cibele, Kátia e Cristina, né, e agradecer também ao FRJ, né, por toda a disponibilidade que sempre me deu de estudar e desenvolver o meu trabalho. Convidar vocês, eu tenho um canal no YouTube onde todas as aulas e as palestras que eu tenho dado, que eu tenho ministrado nesse tempo virtual, eu tenho colocado lá. Então, para quem gosta de refino, queria entender um pouquinho mais de refino, tem uma aula lá sobre refino, e aí eu queria convidar vocês a irem lá no meu canal e se inscreverem. Tá? Então, estou aí disponível, né? Acho que passei um pouquinho do tempo, que era para finalizar até mais ou menos 11h40, mas estou aí disponível para vocês para perguntas. Quem quiser também algum detalhe maior, pode mandar e-mail que eu respondo a todo mundo com o maior prazer. Obrigada, Alexandre, foi excelente, como sempre, a gente sempre aprendendo mais um pouco. Muito obrigada mesmo por ter aceito pela excelente aula. Tem algumas perguntas aqui no chat, e eu gostaria de saber se as pessoas querem abrir a câmera ou o microfone e perguntar direto, ou se eu e o Alexandre a gente lê e pergunta. A primeira foi a Joana. Joana, você quer perguntar? Joana? Oi. Pode perguntar as suas duas questões. Oi, obrigada.
Professor, quando você estava falando lá sobre o que seria o petróleo e tudo mais, você falou que teria gases e sólidos diluídos nessa fração. A minha primeira dúvida é se esses sólidos seriam... Dispersos. Diluídos não, dispersos, perdão. Minha primeira dúvida seria se esses sólidos seriam considerados hidrocarbonetos mais pesados que condensaram, ou se é algum contaminante, algum óxido de alguma coisa, não sei, alguma coisa do tipo. Não, contaminante não é não. A gente considera que lá no nosso campo de produção, a gente tem lá na nossa coluna de produção um gravel pack, ou seja, um retentor de areia, então esses sólidos não seriam provenientes da formação. O que eu digo que são sólidos é que ao longo da coluna de produção eu posso ter formação de parafinas, né? Aqueles asfaltenos e as resinas, eles podem se precipitar, e aí por isso que eles são sólidos que ficam dispersos nesse óleo. Tá? Sim. E a minha outra questão era sobre... peraí, deixa eu tentar lembrar. Tá. Sobre o teor de contaminantes, né? Eu, há muitos anos atrás, trabalhei sobre a absorção desses contaminantes, né, para a classificação do diesel em 10 ppm, né, de enxofre ou mais baixo. E uma das questões que falavam bastante na época sobre o petróleo brasileiro era que ele tinha um teor de nitrogenados superior ao do sulfurado. Aí eu queria saber se, com a entrada do petróleo, do pré-sal, essa classificação, esses teores de nitrogenados e sulfurados, eles se equipararam aos teores de petróleo arábico, por exemplo, ou se é uma característica mesmo do pré-sal também ter um maior teor de nitrogenado do que sulfurado, quando comparado aos de petróleo da Arábia. Olha só, a gente no petróleo do pré-sal, a gente tem uma concentração de nitrogenados normal, ou seja, não é muito nitrogenado. O petróleo nacional ele tem duas grandes características. Uma, ele tem um teor de ácido naftênico também um pouco elevado, diferente um pouco da maioria dos petróleos, e particularmente nitrogenado é a bacia de Urucu, lá na região norte, que a gente encontra petróleo, né, e até mesmo gás natural com uma concentração de nitrogenados maiores, tá? Mas a gente não tem uma concentração de nitrogenados excessivamente grande que sirva para a gente classificar o petróleo para esses nitrogenados. Ele é um pouco mais elevado do que a maioria dos outros petróleos. Ok, obrigada. É mais pronunciado no gás natural do que no óleo efetivo. Ok, obrigada, viu? A próxima pergunta foi do Caio. Caio, você quer abrir o microfone e perguntar? Oi, sou eu de novo. Agora não tentando um cachorro igual da outra vez. Mas, então, o professor, parabéns pela apresentação. Sempre ouvi essa última no PH 4 também, acho que foi o PH 4, e foi muito didático também, muito bacana. Já me inscrevi lá no canal também. Tô com a primeira pergunta seria a respeito de querosene de aviação, os combustíveis de aviação. Eu achei que você ia comentar um pouquinho sobre a classificação dos combustíveis. Então, se souber falar um pouco sobre essa classificação, que seria principalmente do querosene de aviação, é a primeira pergunta. Depois, se você quiser, eu já faço a próxima, ou você responde, eu faço a próxima pergunta. Olha só, a classificação do querosene de aviação, ele tem, dependendo da sua composição, teor de enxofre, lubricidade, ele tem algumas classificações. O que é mais pronunciado no querosene de aviação é que, para ser um bom querosene de aviação, a queima tem que ser a mais limpa possível e tem uma boa lubricidade. E aí, o querosene de aviação, por isso que a gente faz um HDT, porque ele tem que ter um teor de parafinos bem grande, ou seja, o querosene de aviação ele tem que ser basicamente parafínico. Então, o HDT para o querosene de aviação é para eliminar não só os contaminantes, mas para eliminar ao máximo o nitrogênio, o aromático. Por isso que lá atrás, quando a gente faz a classificação do petróleo, é importante a gente saber a parafinicidade do petróleo, para saber se aquele petróleo vai gerar um querosene de aviação com um custo não muito elevado. Porque, lembrando, HDT, a gente gasta muito hidrogênio. E toda vez que a gente tem que produzir hidrogênio, a gente produz hidrogênio usando algum hidrocarboneto. Então, a gente acaba competindo a utilização do hidrocarboneto para gerar esse hidrogênio. Então,
Quanto mais parafínico já for o petróleo de origem, por isso que a gente calcula dentro da curva PEV qual é o fator de caracterização, melhor vai ser aquele petróleo a utilização para querosene de aviação. Entendi. Então, basicamente, são parafínicos, né? Sim, sim, sim. Bom, agora outra pergunta seria de respeito lá na parte de FCC. Eu não sabia, né, não sou da área, então não sabia se a área de craqueamento seria específica utilizando tanto as alumina quanto a zeólita e o caulim. Para mim, era só a zeólita, eu não sabia disso. E daí tem uma etapa, que é a etapa de incorporação, que é feita uma recristalização, pelo que eu entendi. E daí a minha pergunta é o seguinte, tendo visto que a gente já configurou o SAR da zeólita, esse tipo de coisa, a gente fazer a recristalização não estaria modificando as propriedades desse catalisador? Não, olha só, a gente não faz uma recristalização da zeólita. A gente incorpora a zeólita com a alumina e com o caulim, usando o ligante para ligar todas elas. Então, eu não estou modificando, quando eu estou fazendo o catalisador, de forma abrupta a zeólita, que faz parte do componente do catalisador, é um dos componentes do catalisador. O catalisador de craqueamento, ele, mais ou menos, mal comparando, e foi assim que eu aprendi lá atrás, numa das primeiras aulas que eu vi do professor Falabella sobre zeólitas, mal comparando é como se fosse um panetone, né? Você pega o panetone e corta. Quando você corta o panetone, você vai ver uma massa e vários poros. Então, aquela massa é a incorporação da zeólita, do caulim e da alumina, que gerou aqueles diversos poros. Então, eu não estou recristalizando a zeólita. A zeólita que eu fiz com uma razão silício-alumínio de 1,5, né? Que depois eu aumentei essa razão quando eu fiz a ultraestabilização desta zeólita, eu não estou mexendo nessa estrutura, eu não estou recristalizando ela, eu estou juntando todos eles. É como se eu estivesse fazendo uma grande massa do panetone. Entendi. Acho que ficou claro agora. A princípio, como você falou da semente, daí eu associei com recristalização. Então, de fato, não, a semente da cristalização. Então, eu falei na hora errada. A semente de cristalização que a gente usa é quando a gente vai fazer a fabricação da zeólita. E aí eu uso uma semente de cristalização. Tá? Ali na incorporação, a gente vai juntar os 3 componentes mais o ligante. E, em alguns casos, a gente também usa um aditivo que ele vai ter uma característica específica ao catalisador final. Perfeito. Última coisinha, só perguntando, a respeito da classificação, por exemplo, o que difere, por exemplo, uma alumina dopada para uma zeólita com SAR baixo, por exemplo? Essa pegada de classificação aí. Essa pegada de classificação me pegou. Você tinha que perguntar isso para a professora Sibeli quando ela falou das peneiras moleculares. Me salva aí, Sibeli. É que é verdade. Me salva aí, Sibeli. Não sei não sei qual é a diferença, não. Beleza. Repete aí para mim. Então, essa classificação, por exemplo, de uma alumina com uma dopada com silício para uma zeólita com SAR baixo, por exemplo. É porque eu acho que a alumina dopada com silício ela já foi dopada depois que ela está formada. Então, é a La2O3, ou seja, é alumina, o óxido de alumínio, e você jogou lá um óxido de silício e dopou ela sem misturar na estrutura. Eu entendo E depois assim. tem que ver que a zeólita tem toda a parte cristalina, né? Tem mais área, tem toda também a estabilidade. A alumina ela já é um material amorfo, né? Sim, não, né? Realmente, de fato. Não, mas perfeito, ficou claro agora. Obrigado, viu? Obrigado, Sibeli. Eu queria me ver, né, Xande? Eu queria. Vou falar baixinho para ninguém escutar, eu te amo. Eu também te amo. Só os 112 que estão aqui que estão escutando. Não é para ninguém. O próximo a perguntar é o Danilo. Danilo, você pode fazer a sua pergunta? Ele está pedindo para você ler. Lê. Então tá bom. O Danilo. Professor, qual a sua opinião sobre o cenário brasileiro na iminente transição energética?
tenho percebido diferentes pontos de vista a respeito da velocidade desta transição e sobre os impactos que isso acarreterá na indústria petrolífera. Bom, essa já é aquela pergunta assim, está gravando, a gente vai arrebentar com ele agora. Está gravando. Exatamente, essa pergunta a gente está gravando. Então, eu vou tentar responder de uma forma bastante saída pela direita, né? A gente ainda tem muito petróleo aí, a gente tem, como vocês viram, ele faz parte da nossa matriz energética brasileira e mundial, mais ou menos, segue os mesmos parâmetros, segue os mesmos números, acima de 45%. Então, ou seja, vai precisar de ter uma quantidade de matéria-prima para substituir o petróleo e o gás natural, né, como insumo energético, que eu acho que ainda vai demorar. Mas isso não impede que já comece agora a se discutir, a se buscar novos, vamos dizer assim, novos atores, entre aspas, que vão servir como matriz energética, ou seja, que vai servir como insumo energético para compor essa matriz energética. Mas acho ainda que a gente vai ter, pelo menos eu, que ainda devo ter só uns 30 anos de vida, eu ainda vou ver usando muito petróleo e gás natural ainda. Tá? A próxima pergunta é da Regineide. Você quer fazer, Regineide? Ela escreveu aí para você ler. Tá bom. Regineide, 11h49. Deixa eu só achar a pergunta dela aqui. Professor, bom dia. Na forma catalítica da nafta, como o catalisador fica no leito em forma de pellets? Como é esse leito fixo? Ele tem um suporte metálico, né? Tipo uma tela metálica, e aí eu vou carregar ele com esse catalisador, esses pelletzinhos, e por cima eu vou colocar uma outra tela metálica. Muito parecido com aquele desenho que eu mostrei agora do último reator de hidrogenação, é daquela forma que fica. É igualzinho a gente, para quem trabalha com catálise, né, aqueles reatores de vidro, que a gente tem uma plaquinha de vidro sinterizado. Simplesmente vai suportar ali para deixar o catalisador parado em cima daquela placa. No caso dos reatores tanto de reforma quanto de HDT, eles têm geralmente telas metálicas bastante fininha, de tal forma que o espaçamento dessa tela seja menor do que o tamanho da partícula, para a partícula não passar pela tela. É assim que fica suportado. A próxima pergunta é do Alexandre, é do Glaucio. Glaucio, você quer perguntar? Opa, sim, com certeza. Maravilha, parabéns, Alexandre, pela tua bonita apresentação. Acho que foi uma oportunidade muito bacana para mim poder assistir. Eu sempre acompanho você pelo Facebook algumas vezes, aí sempre divulgando um pouco das tuas aulas, e ter a oportunidade de estar aqui agora e poder assistir um pouquinho do que você apresentou para a gente foi super legal. Eu acho que o Danilo, ele já meio que arrematou um pouco da minha pergunta, você já meio que respondeu aqui, porque é justo o que eu estava querendo questionar, por quanto tempo a gente pode esperar esse petróleo bom, aí a comercialização desse petróleo bom? E aí eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta também junto com isso. O que você espera, uma vez que, por exemplo, vamos pensar lá que o petróleo daqui, sei lá, daqui a 60, daqui a 80, daqui a 100 anos ele termina. A utilização de óleos e gorduras nesses processos petroquímicos, por exemplo, na parte de refino, uma vez que você tem uma biomassa, por exemplo, o petróleo bruto sendo refinado, por que não pensar também na utilização de óleos e gorduras, utilizando, né, esse esquema desses processos petroquímicos voltados para essa parte de biocombustível? Eu sei que algumas coisas já têm sido feito, mas eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho para a gente. Olha só, vocês adoram me colocar numa situação ruim, porque para quem me conhece sabe o quanto eu sou bocudo, né? Então, vamos lá. Glaucio, obrigado pelas palavras. A gente já se conheceu pessoalmente num dos congressos. Na minha visão, existe uma transição
que vai haver, é claro, quando o petróleo acabar. E já visando essa transição, já tem vários pesquisadores. No Brasil, a gente tem o professor Falabella, tem o professor Donato, tem a professora Amanda, vários pesquisadores que já estão envolvidos em a utilização de determinadas correntes nas unidades existentes, e chamando isso de biorefinaria. O exemplo clássico é o processo da Petrobras, na qual ela pega uma corrente de óleo de soja, mistura com uma corrente de gasóleo de vácuo que está indo para um HDT. E aí ela consegue fazer o que eles chamam de HBio, né, onde nessa corrente de óleo, se eu não me engano, acho que é óleo de soja in natura, não é nem biodiesel, óleo de soja, eles conseguem fazer a conversão desse HDT, dessa matéria renovável. Né? Então, existe já alguns andamentos de tal forma a fazer essa conversão de uma refinaria de petróleo para uma biorefinaria. Mas, novamente, eu acho que ainda vai demorar bastante. Na minha opinião verdadeira, é que a gente, enquanto tiver um excedente de fósseis, vai ser muito, muito difícil a gente ter, nos próximos, 20, 30, 40 anos, uma mudança brusca nessa matriz energética. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Alexandre. É isso aí mesmo. Você é o cara. Mais alguma questão? Alguém quer abrir o microfone, perguntar alguma coisa? Vocês podem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Em seguida, nós vamos fazer o sorteio das 2 inscrições para o congresso. Se todo mundo puder tirar foto, eu consigo pegar, acho que 16 carinhas só. Então, se cada um for tirando, depois a gente... Tirar os óculos, né, gente? Esses óculos fundo de garrafa. Peraí, deixa eu só ficar bonito aqui. Mas é plástica? Aí, se todo mundo puder tirar e depois printar, e ao publicar, por favor, nos marquem nas redes sociais para a gente conseguir propagar a SBCAT, o congresso. Bom, fizemos vários prints. Guilherme, vamos fazer o sorteio. Mas antes do sorteio, eu queria fazer um encerramento aqui. Eu vou falar alguma coisa, vou pedir a Sibeli para encerrar.